Agora está gravando. Mil perdões, eu realmente não havia percebido. Inclusive, a desculpa vai ser a primeira coisa que vai aparecer na gravação. Opa, na slide. Acho que eu dupliquei um slide aqui sem querer. Então, tem os riscos de avaliação. A gente já comentou um pouquinho sobre isso daqui. Tem que fazer várias vezes o mesmo split. E as técnicas que fazem essas avaliações podem acabar sendo um pouco complexas, mas é importante que você trabalhe em cima delas. Pode ser moroso fazer avaliação, pode ser um pouco lento fazer isso, mas certamente vale a pena fazer, porque, caso contrário, o teu modelo vai divergir muito rapidamente e você pode acabar ficando sem ter a tua previsão pode acabar te apontando para locais que não são adequados. A leitura dos indicadores tem que ser cuidadosa, principalmente levando em conta o fato de que você talvez possa ter alguns indicadores que são otimistas demais, como a accuracy, que é um indicador que, se ele for muito alto, está ótimo. Se ele passar de 95%, por exemplo, com uma accuracy acima de 95%, 98%, vai ser muito difícil que a precisão e recall sejam baixos. Mas talvez você possa pedir sua qualidade por uma F-measure, por um Phi coefficient, e aí quando você trabalha com F-measure e Phi coefficient, você não vai chegar a 90%, não vai chegar muito mais do que isso. O único problema é que aí você vai ter que avaliar com mais cuidado os outros fatores subsequentes. Então, avaliar o recall, avaliar a precisão, verificar as curvas, analisar como é que as curvas estão sendo modeladas para aquele modelo em particular, salvar isso, gravar novos parâmetros e trabalhar dessa forma. E tem bastante trabalho de pesquisa em relação à avaliação de modelos. Então, tem uma série de conferências, vou passar uma listinha de conferências boas da ACM, do I3E, para vocês, de Machine Learning, e um dos tópicos que continua sempre quente é a avaliação de modelos, como é que você avalia modelos. Tem gente tentando, inclusive, fazer o reasoning de Deep Neural Networks, tem uma série de iniciativas muito interessantes para isso. A única questão é que pode haver um certo distanciamento entre a pesquisa pura e mercado. Talvez não seja tópico, porque isso é bem industrial, né? Bem indústria. Fazer a avaliação do modelo é bem indústria. E tem um monte de coisa que a gente não vai ter tempo de ver aqui, que está na documentação. Então, esse aqui é o nosso primeiro... todos os tópicos mereciam isso, né? Mas tem esse carimbo, nosso primeiro carimbo RTFM, que é leia o tal do manual. Vocês acham a tradução disso facilmente na internet. Leia o tal do manual. Então, tem documentação lá no site do BigMel, uma documentação extensa sobre a evaluations e os outros tópicos todos. Fala de opção por opção de configuração. A documentação do BigMel é uma documentação bastante razoável. Tem links para os principais papers, tem links para explicações adjacentes de quase qualquer coisa. Claro que é muito mais fácil ler a documentação quando você já tem uma certa ideia do que está acontecendo, né? Mas isso é verdadeiro para quase qualquer tipo de tecnologia. Então, leia a documentação, que pode ser bem interessante. Desculpa novamente por não ter gravado. Pena que ninguém percebeu antes. Mas obrigado pelo Eric por ter mostrado isso. O que eu ia comentar é que o meu BigMel acho que ele ficou um pouco poluído com algumas avaliações, e vocês vão ver quando eu entrar nas avaliações aqui dentro. Depois tem que ver se por acaso o próprio sistema do BigMel nos confundiu com as minhas contas. Eu estou com a minha conta do curso aqui, porque está essa conta de 1 GB, que é a conta que ela serve só para aquela conta de 16 MB, que foi estendida para 1 GB temporariamente. Provavelmente alguns de vocês já conseguiram isso também. E as avaliações ficam aqui no Supervised Evaluations. Então, se você clicar aqui, você vai ver toda a lista das avaliações, e tem muitas avaliações aqui que eu não havia pedido. Mas a gente dá uma olhadinha no porquê que isso aconteceu depois. De forma geral, eu vou repetir muito rapidamente como é que nós fazemos a avaliação. Então, tinha os datasets padrões, apareceu uma série de datasets a mais aqui. Eu vou pegar o dataset do diabetes novamente, diabetes diagnosis.
E no dataset eu vou gerar o split que eu quero. Então, eu posso gerar o split na nuvenzinha, eu faço o one-click random split, ele vai só gerar o split 80-20 para mim, que é o padrão que ele possui, mas eu posso fazer aqui no dataset um split baseado no dataset com as engrenagenzinhas, um split baseado em parâmetros específicos que eu vou dar. Então, eu vou clicar aqui, fazer o training test split, e eu vou mudar um pouquinho aqui, em vez de 80-20, eu vou colocar ele para 70-30. Então, é um pouquinho diferente. E esse split daí tem mais opções aqui dentro. Primeiro que eu posso clicar aqui no Linear Split, para ele pegar do primeiro até 70%, e daí do próximo até o final. Ele pega exatamente na ordem que o meu dataset está. Se por acaso o meu dataset não está na ordem adequada, eu posso simplesmente virar ele e ordenar ele aqui pela própria configuração que ele tem. Isso daqui é semente. A semente é o fato de que nós não conseguimos gerar números realmente aleatórios em um computador. Vocês devem ter visto isso em talvez matemática discreta, ou complexidade computacional, alguma disciplina como essa, mas o que nós geramos são números pseudo-aleatórios. O número é pseudo-aleatório, porque ele pega um monte de coisas que variam bastante no computador, como a hora em nanosegundo, a temperatura do processador e mais uma série de coisas, combina tudo isso para então gerar um número inicial, passa por um algoritmo bastante complexo. Tem vários bons algoritmos, Blowfish e outros, que geram algoritmos que geram números aleatórios. E então este gera uma informação. Ele é pseudo-aleatório porque o tempo em nanosegundo tem uma janela específica. O intervalo de temperatura de um processador Core i7 de X geração tem uma janela específica. Então, ele não é 100% aleatório. Mas ele gera uma semente, que é o início do algoritmo, e daí, então, gera um aleatório a partir disso. Se você deixar ele sem semente, cada vez que ele gerar um split treinamento teste, ele vai gerar um split diferente. Ele vai gerar um numeratório diferente e vai pegar diferentes grupos e registros para cada um dos splits. Se você quiser garantir que os splits sejam sempre os mesmos, aí você pode colocar uma semente aqui. Então, vou colocar 1000. Agora, se eu executar isso daqui 20 vezes, ele vai gerar 20 vezes os mesmos splits 70-30. Se eu deixar sem nada, ele vai gerar, se eu gerar 20 vezes, 20 splits diferentes para cada um deles. Tudo depende do que você quer fazer. Eu vou gerar agora, create training test. Já me coloca no de 70, o diabetes, e no de 70 aqui eu vou fazer a avaliação. Symbol. Perdão, não coloca aqui, eu tinha tirado do menu dele. Então, vamos gerar um modelo a partir dele. O modelo eu vou gerar um modelo direto aqui, pela nuvem mesmo, um model. Aí ele gera o modelo a partir do dataset. E agora, a partir do modelo, eu posso fazer a avaliação. Então, ele tem o evaluate aqui na minha nuvenzinha. E ele tem, acho que aqui na nuvenzinha que ele vai ter o principal, porque é junto com as previsões. Eu clico no evaluate, na avaliação, e como ele gerou a partir de um par de datasets, ele sabe que eu estou no 70%, ele sabe que o 30% é um par complementar a ele, então ele já carrega aqui. O que não impede de eu tirar ele daqui e acrescentar qualquer outro dataset que eu queira. Eu tenho essa liberdade. Tem algumas configurações para serem vistas aqui dentro. Ele pode tentar excluir parte das informações, fazer um sampling diferente. Você pode gerar algumas condições que sejam um pouco diferentes do normal, mas, via de regra, vai avaliar pelo padrão. E acho que eu estou enganado, ou ele conseguiu uma qualidade um pouco melhor, né? 0,74 de F-measure, 37% de precisão, 102% de recall,
ele está perdendo 28% do falso negativo para falso negativo, está perdendo 23% com falso positivo. Então, ele consegue ser bastante razoável. Tem 23%, 22% de falso positivo aqui e 28% de falso negativo. Dependendo do caso, já é alguma coisa razoável. Interessante que a accuracy está mais baixa do que os outros dois. A acurácia realmente pode ser um pouco enganosa nesse sentido. Tá para caso positivo ou falso, pode alterar aqui à vontade. Aqui tem todas as legendas que nós já tínhamos visto. Dentro pode ver as curvas que eu comentei. A curva ROC, ela está com uma área maior do que a área anterior, está com uma área de 0,7755. Quando depois dar uma olhadinha naquele outro modelo, a gente pode comparar aqui até por sinal. Vocês vão ver que ele está com, eu acho que está com alguma qualidade um pouco maior do que ele possui. E tem as outras curvas. A curva de Precision Recall, a comparação entre os dois. Uma área embaixo da curva também muito boa. A curva de ganho, que é quanto de esforço ele faz para conseguir gerar alguma coisa. E a curva de lift, que é a comparação que ele tem com o modelo randômico. Então, ele está melhor que o modelo randômico. O ponto principal do lift é que ele não pode ser pior que o modelo randômico. Se ele for pior que o modelo randômico, quer dizer, se ele é tão eficiente quando você jogar uma moeda para cima, você talvez não tenha o melhor modelo disponível para você. Tem aquelas variações de probabilidade que você pode avaliar na curva, coisas assim, mas esse aqui é o padrão de avaliação. Eu comentei que a gente está com uma avaliação supostamente melhor, e você pode comparar avaliações. Então, aqui no menuzinho da nuvem com o rainho, ele tem Compare Multiple Evaluations. Então, eu vou comparar múltiplas avaliações, pedir para ele fazer isso. Ele está com esse Diabetes Diagnosis Test 30%, e eu vou clicar aqui para ver outras avaliações. Não está conseguindo achar as mais avaliações aqui. Vai ter pelo menos mais um. Esse 80% que eu tenho. Ele vai permitir que eu troque as avaliações de modelos, mas com o mesmo test set. E eu ia tentar fazer isso com um test set diferente, né? Que tenha eu tenho outra avaliação feita com 80-20. Então, não deixa. Tem que ser feito com os mesmos conjuntos de teste e de treinamento. O que faz um certo sentido. Apesar que, eventualmente, você pode querer avaliar até mesmo os dados de testes que são diferentes. Mas vocês vão ter a chance de fazer essa avaliação já no exercício que vai ser proposto para vocês. Tudo bem com essa parte básica das avaliações? Sem resposta, ou todo mundo dormiu, ou está tudo na boa aqui? Quando a gente está na galeria, eu não sei se eu já tinha mostrado a galeria para vocês, mas nós temos, se a gente baixar aqui, nós temos esses 3 itens na galeria: os datasets, os models e os scripts, o XML. No dataset aqui tem um monte de datasets que a própria BigML e outras pessoas colocam ali dentro. Então, o The Churning Telecom Dataset está aqui. Supermercados agregados por cliente. Tem um detalhe interessante de que um dos grandes clientes da BigML na Espanha é o supermercado Mercadona, que é um supermercado grande lá na Península Ibérica. Tem na Espanha toda, acho que tem um pouquinho na França e alguns em Portugal. Então, é um mercado grande, e esse mercado contratou a BigML para fazer toda a parte de previsão deles. Então, eles têm uma certa experiência nesse tipo de questão também. E podem ter fontes que não sejam gratuitas, se bem que eu só estou vendo fontes gratuitas aqui. Acho que nos datasets vai ser difícil que você tenha alguma coisa diferente. Mas daí basta você clicar no preço aqui, e você dá um get it. Aí você coleta
isso para o seu dashboard. Lembrando que o dashboard não tem limites para o número de objetos que você tem. Ele não tem limite, inclusive, para o tamanho dos datasets. Então, o dataset aqui de 960 megabytes. O plano padrão é 16 megabytes. Não tem problema. O dataset, o dataset ele vai dar problema. A fonte que ele não vai ter. Vai ter que, de alguma forma, baixar e tabular de outra forma. Os modelos aqui, ele também tem vários modelos colocados aqui à disposição. Tem o nome das pessoas que são colocadas. Boa parte deles são da própria BigML. C. Zuriaga é o Cândido Zuriaga, que é o gente de Data Wrangler deles. É a pessoa que mais tem contato lá. Jay Donaldson, não lembro. Francisco é alguém lá da BigML também. O próprio BigML. E aqui tem modelos prontos daí. Modelos que você pode usar até para testar, para avaliar. E, novamente, tentando ver se tem algum modelo comprado aqui. Para ser vendido aqui. Mas não estou vendo nenhum. Depois podem pesquisar com calma e ver se vocês acham alguns modelos que estejam à venda. Faz sentido vender um modelo, porque, de repente, você tunou um modelo bem o suficiente para ele conseguir resolver um problema muito grande de usuários, desde que eles consigam adequar os datasets ao que você queria. Então, você pode colocar esse modelo à venda sem problema nenhum. E o que nos interessa aqui é o Script Gallery. Os scripts são, como eu comentei, alguma coisa escrita em WYSML, que daí permite que você possa carregar esse script para o seu ambiente e daí executar ele. E basicamente um script é alguma coisa na linguagem WYSML, que é a linguagem do BigML, que tem parâmetros. Claro que você pode ter script sem parâmetro nenhum, só sai executando alguma coisa, mas boa parte dos scripts tem parâmetros. Então você tem que selecionar, por exemplo, um dataset, ou tem que selecionar um dataset, um modelo e mais algumas coisas e tal, né? Mas ele gera algumas coisas. Então, tem vários scripts aqui para funções diferentes, e tem os scripts de cross-validation. A gente está mostrando aqui um Models K-Fold Cross-Validation, esse script aqui. Mas eu vou, basta usar um search aqui, Cross-Validation. E aqui estão todos os cross-validation disponíveis. São só 6, aliás. Cross-validation são os cross-validation para model, que é decision tree, ensemble, que são as florestas, deep nets, deep neural networks, logistic regression e best first feature selection. Best features for modeling using... esse aqui é um outro modelo que é um pouco novo. Você pode usar ele para tentar descobrir as melhores features, fazer um pouco de PCM, talvez, dentro dele. Mas é de um autor separado, tá vendo? Eu não lembro o nome dessa pessoa. González Carrizo, espanhol, provavelmente. E aqui o Basic Five-Fold Cross-Validation. Vocês podem pegar qualquer um deles, eu vou pegar o Ensembles, K-Fold Cross-Validation. Basta clicar aqui quando você aproxima o mouse da etiqueta, percebam que ele sai do free para um buy, para um comprar. Aí você clica nele, ele pergunta, olha, para quem que eu vou fazer, para quem que eu vou clonar esse script? Eu acho que foi esse o erro. Eu clonei isso daqui para um usuário, e ele acabou se confundindo e colocou para outro usuário aqui nessa opção. Então, clone. Quando você clona, ele vai basicamente copiar o script para o teu ambiente. E já te coloca dentro do script, mas não necessariamente é alguma coisa que não precisa ver agora. A gente pode testar com ele depois. Assim que se clona vários scripts, se eu voltar aqui para o meu dashboard, os scripts vão estar todos aqui embaixo de WYSML. Então, aqui tem scripts, libraries e previous executions, coisas que você fez no passado. Vamos clicar aqui nos scripts. Então, aqui os 3 scripts que eu importei, que eu clonei lá da galeria do BigML. O Basic Five-Fold Cross-Validation, ele pega o dataset e faz a cross-validação sem alterar absolutamente nada dentro dele. Mas eu vou clicar no Models K-Fold Cross-Validation, que ele vai fazer Decision Tree da mesma maneira, mas ele vai me deixar fazer algumas coisinhas, pelo menos algumas opções aqui dentro. Se eu clico aqui,
ele vai gerar para mim uma execução desse script. Percebam que o script tem várias opções aqui, que ele permite ser colocadas. Lembra daquelas opções que nós tínhamos, né? Você vai balancear no objetivo, pruning, você vai fazer weight com field, objective weight, no threshold. Interessante que ele não tem todas as opções aqui. Ele tem somente algumas poucas, talvez. Mas eu vou colocar o único parâmetro que é necessário aqui realmente, que é o dataset. Pegar o original aqui de Bits Diagnosis. E vou pedir 6 folds, só para não ser o 5 fold. E vou executar. Ele vai dividir isso daqui em 6 opções, 6 divisões. Vai selecionar de forma aleatória uma delas para ser a divisão que vai ser o teste, e vai fazer test training contra as outras 5. Ele pode demorar um pouquinho para fazer isso, mas no final ele vai mostrar basicamente os mesmos resultados que eu tinha com o meu padrão de... Terminou? Vamos ver os resultados aqui. Com o que eu tinha com o meu evaluate padrão. Ele só não faz as curvas. Até a última vez que eu vi esse script. Só o meu Big ML talentinho. Bom, eventualmente ele vai trazer os resultados para nós. Vamos ver aqueles mesmos indicadores que nós tínhamos anteriormente. Eu gostaria que vocês fizessem pelo menos uma avaliação única, um test training, pode ser 80-20, só para refazer todo aquele processo lá, e vão até o Gallery e clonem esse crossfold, só para a gente poder, só para vocês terem pelo menos o model K-fold cross-validation e aquele basic 5-fold cross-validation, clonem ele lá e tentem usar ele pelo menos uma vez dentro do dashboard de vocês. Ok? Façam isso, por favor. Vamos dar uns minutinhos para isso, antes de a gente começar a falar das logistic regressions. Eu acho que a gente vai ter um exercício hoje que seria importante que se pudesse fazer. Deixa eu voltar aqui e retirar a tela. Tente executar, por favor, um evaluate pode ser diabetes mesmo, como eu fiz, e depois clonar lá da gallery aquele models K-fold cross-validation, só para vocês terem no ambiente de vocês. Ok? A gente já volta. E qualquer dúvida, por favor, coloque aqui no chat. Ou podem abrir o microfone e falar o vídeo, como vocês quiserem.
Pessoal, espero que vocês tenham conseguido fazer ali um pouquinho disso. Hoje nós vamos propor também uma atividade para vocês, se der tempo, claro. De uma forma ou de outra, vocês vão ter algumas atividades, essa vai ser uma das propostas que, mesmo que não sirva para hoje, pode servir para que a gente possa usar uma parte da aula da manhã, uma parte da aula de segunda, para se montar essa atividade, além de mais alguma atividade ao final, que vai ser um projeto com um pouco mais de livre escolha que vocês têm. A gente já está fazendo algumas opções de retirada de conteúdo para quem consiga terminar o curso até a quarta da semana que vem, né? Que é a nossa última aula. Deixa eu ver aqui. Ele vai até a quarta semana que vem. Então tem mais 3 aulas fora essa. E a gente vai... Talvez ainda exista o fato de tentar fazer mais uma aula adicional, mas nesse módulo básico. Mas a aula de amanhã, por exemplo, é uma aula bastante interessante, que é a aula de Deep Neural Networks. O que aqui dentro do BigML são só multilayer perceptions. Mas mesmo assim, o tema é muito interessante. Aí eu tentei resumir ao máximo de outras apresentações que eu tenho aqui sobre redes neurais, e é um tema rico. Então a aula ficou excessivamente grande, mas é interessante que a gente possa discutir algumas coisas de uma forma ou de outra baseado nessas redes. Vamos começar então com as Logistic Regressions, e a gente dá uma olhadinha no que vai acontecer a partir disso. Eles já vão ter material com pelo menos 3 algoritmos subdivisionados, que pode ser útil para vocês avaliarem, poderem gerar avaliações interessantes, comparando mais de 2 algoritmos que nós temos aqui. Bom, a gente vai falar agora sobre as regressões logísticas, e a gente está acostumado a pensar em regressões como regressões numéricas. As regressões numéricas são basicamente... A gente usa isso em estatística, muitos de vocês fizeram isso em estatística na graduação ou em alguma pós-graduação ou algo do gênero. Então, ela não chega a ser um mistério. Nós temos regressões numéricas dentro do BigML também, e temos regressões numéricas com um algoritmo de machine learning, mas são regressões um pouco mais complexas do que as meras regressões numéricas que nós vemos dentro de um Excel, até, porque nós temos isso dentro de um Excel, onde a regressão simplesmente tenta estender uma reta, tenta criar os coeficientes com uma equação para preencher um espaço futuro. E as regressões numéricas também servem, as regressões logísticas aqui vão ser alguma coisa semelhante, mas a ideia de uma regressão logística é criar uma separação de fronteiras, criar uma reta que separe fronteiras como fronteira de decisão. Então, ela cria uma reta ou uma linha, na realidade, porque na regressão logística você vai acabar criando uma linha um pouco mais complexa do que só uma reta, para separar fronteiras de decisão entre, por exemplo, diabetes, não diabetes ou coisas assim. Outro ponto interessante das regressões logísticas é que, basicamente, o que elas fazem, uma regressão logística bastante simples, é exatamente o que acontece dentro de um perceptron, que é um neurônio dentro de uma rede neural, que é o nosso assunto de manhã. Então não custa nada de brincar um pouquinho com as regressões logísticas para poder tornar o assunto, para poder usar isso de forma mais adequada com as Deep Neural Networks. Bom, vamos lá. O programa sobre as regressões logísticas, acho que não foi preenchido. A gente está acostumado a trabalhar com regressões lineares, então aqui a gente está comparando duas diferentes dimensões dentro de um mesmo de um dataset. Então é a diabetes. Ela está colorida aqui, mas está um cinza claro e um cinza escuro, não ficou exatamente adequado, né? Com a gordurinha do tríceps e com a massa corporal. E a regressão linear, basicamente, é uma reta que, de alguma forma, você consegue fazer, colocando os coeficientes na reta, essa aqui é uma equação do primeiro grau, para que você consiga separar o melhor possível os dois grupos. Então, o grupo que você quer separar são os diabetes true de diabetes falso, e você daí vai ajustar os coeficientes dessa equação, dessa reta, para que ela faça a melhor separação possível. A melhor separação possível pode não ser perfeita, inclusive, boa parte das vezes,
com dados do mundo real, você vai ter separações muito ruins, né? Ele tem um erro médio péssimo, tem um erro médio quadrático ruim, mas existem já as técnicas suficientes para que você possa usar uma regressão linear e você consiga fazer essa separação e escolher coeficientes, selecionar coeficientes, avançar coeficientes. A gente tem o gradient descent, né, onde você tenta fazer saltos nos coeficientes maiores quando o erro está alto, ele começar a diminuir quando o erro está mais baixo, para você poder fazer com que o erro tenda o mínimo possível. E quando você não consegue mais fazer o erro diminuir, você para, por exemplo, mas tem as técnicas para chegar a uma regressão linear. Claro que você pode ter uma regressão um pouco mais complexa, uma regressão polinomial, nesse caso aqui. Então, você tem uma equação um pouco mais complexa, tem um polinômio, e você pode... a configuração dos coeficientes vai ser igualmente mais complexa também, mas a regra é mais ou menos a mesma. Você acha um gradient descent, você descobre qual é a melhor maneira de você fazer com que seus coeficientes tenham uma convergência, ou seja, começam a diminuir cada vez mais o erro médio, o erro quadrático, ao ponto de que novas alterações não fazem o erro diminuir. Eu não lembro de ter tido isso nas minhas cadeiras de estatística que eu fiz na graduação. Mas eu acredito que isso seja ensinado em cadeiras estatísticas hoje em dia. Como é que você gera esses coeficientes e todo o resto. De qualquer forma, as bibliotecas estão à nossa disposição, a gente pode fuçar um pouquinho disso. Como eu comentei já com vocês, mexendo principalmente agora com Machine Learning, a gente fica percebendo como nossas aulas de estatística eram importantes. E alguém devia ter contado, muitos de vocês podem imaginar que alguém devia ter contado isso para vocês, da importância previamente. Mas, nesse caso aqui, as regressões que a gente vai falar aqui, as logísticas, são modelos de classificação. Então, categorias, em geral, classificações binárias, modelo de classificação simples. De novo, muito parecido com o Perceptron. A regressão numérica é usada para você determinar o valor, mas em Logistic Regression, o termo regressão, em particular, é como ele faz a convergência interna, não a saída. Ele vai sair com uma classe. Na realidade, a regressão, ela tenta fazer uma regressão numérica na probabilidade de uma certa classe, de um determinado resultado, ser o output daquele modelo, daquela avaliação em particular. Então, para cada novo indivíduo que você apresenta, então você apresenta um novo indivíduo com dados sobre gravidez, BMI, glicose, todo o resto, e ele vai fazer uma regressão numérica para saber qual a probabilidade daquele indivíduo ter diabetes true e qual a probabilidade de ter diabetes false. E o final dessas duas probabilidades vai determinar qual que é o resultado de classificação desse modelo em particular. Então, a gente usa a regressão internamente, mas para responder probabilidades que, no final, vão nos dar uma classificação. Então, o que as regressões logísticas fazem é prever a probabilidade de uma classe acontecer. Ajusta uma função logística para os dados, basicamente, e ela acaba sendo um pouquinho mais inflexível em relação a dados, porque ela vai ter que trabalhar com dados numéricos só, e ela é realmente muito sensível, por exemplo, a dados faltantes. Lembra que as árvores de decisão eram muito resistentes a dados missing? Inclusive, o dado missing podia ser interpretado como uma decisão. Você pergunta para o indivíduo quantos meses de emprego ele tem, se ele não responde, pode ser que ele não tenha emprego. Isso é uma decisão. Então, você acrescenta isso com uma pergunta lá dentro da tua árvore. Então, se o número de meses de emprego é maior do que 10, ou se não é missing, ou se é missing, ou algo do gênero. Aqui, nas regressões, você não pode aceitar um missing. Então, se tiver um missing, você tem opções entre tentar preencher aquele campo missing, aquele campo faltante, com algum valor default, algum valor calculado, a média, algo do gênero, ou excluir o campo. Excluir aquele registro, perdão. Tem que excluir o registro inteiro. O Marcelo comentando aqui que estudou IA em 91 com linguagem C. Eu estudei mais ou menos na mesma época, inclusive, e boa parte da estatística. No meu caso, boa parte era relacionada com os sistemas especialistas, quase na mesma época. O que mostra como não havia um corpo mais consistente de IA na época. Bom, por exemplo, o que eu estava comentando sobre a falta de flexibilidade é o fato de que regressões, por exemplo, têm exigências maiores em relação aos dados. Tem suas vantagens ainda, a gente vai chegar lá no livro do tempo. Então, você tem uma função baseada nos dados, você tem aqui o plasma glucose e a diabetes true ou false.
você vai ter que aproximar uma curva aqui dentro. Então, essa reta aqui vai ser um pouco difícil que você consiga gerar, isso tem uma zona intermediária muito grande. Então, o que você faz é tentar usar uma equação, uma função logística que consiga ser o mais próximo possível e que aumente a probabilidade, começa a aumentar a probabilidade, tem um aumento nessa região e se encoste nessa próxima região aqui, você sabe mais ou menos como que você vai estar rodando, de que forma você vai rodar essa opção. Só um instantinho. Você, dessa forma, vai acabar modelando as probabilidades que você tem dentro do sistema. Esse é um método mais comum de você gerar usando regressões, gerar uma decisão, uma fronteira de decisão dentro dele. De uma forma ou de outra, isso aqui vai acabar se tornando um algoritmo exatamente como as árvores de decisão e exatamente como as random forests, as florestas de árvores, os ensembles que o Big Mel chama ali dentro. O modo como você usa e o modo como você faz as previsões, o modo como você treina e como faz as previsões vão ser basicamente os mesmos. A única questão é que você vai ter diferentes decisões para tomar no meio do treinamento, da configuração do teu modelo, e possivelmente você vai ter alguns resultados diferentes, dependendo de qual a conformação dos dados do seu dataset. Basicamente, o que a Logistic Regression vai fazer, vai ser calcular um coeficiente para cada feature. Esse coeficiente não é a importância do campo, mas é semelhante à importância do campo. Lembra que a importância do campo que nós tínhamos visto nos outros algoritmos? Que mostrava, esse campo aqui tem 30 e poucos por cento de importância para o seu resultado, isso aqui foi usado 20 e poucos por cento das vezes. É quase que uma correlação. Mas, na realidade, é a influência que ele tem dentro da decisão final do algoritmo. Então, esse coeficiente, se ele for negativo, ele tem uma correlação negativa. Quer dizer, quanto menor, ou quanto maior o campo, menor vai ser a probabilidade, quanto menor o campo, maior a probabilidade. Se ele for positivo, uma correlação positiva, eles sobem juntos, isso é só em relação ao sinal desse coeficiente. Quanto maior ele em módulo, maior vai ser o impacto. Então, se ele for menos 10, ele vai ter um alto impacto de correlação negativa. Se ele for mais 3, ele vai ter um impacto mediano de correlação positiva. E menor o impacto da feature. Então, o tamanho, né, o valor que você tem em módulo, mede qual impacto você vai ter, e o sinal diz se a correlação é positiva ou negativa. E, automaticamente, você pode incluir um coeficiente para os missing também, que é uma das alterações que você tem em relação aos algoritmos tradicionais. Você vai ter que, se você habilitar isso, se você habilitar o tratamento dos missing, ele vai ter coeficientes para esses campos em particular também. E para as classificações binárias, os coeficientes são naturalmente complementares, né? Então, o coeficiente para a classe positiva é de um valor, ou da classe negativa é o valor exatamente oposto àquele. Eles têm que ser complementares. Tem uma série de configurações para serem colocadas aqui, mas eu acho que fica mais fácil de dar uma olhadinha numa regressão rápida aqui, para depois vocês poderem analisar isso com calma. Eu vou pegar um dataset aqui, nosso bom e velho dataset Diagnostics. Diabetes Diagnosis, é um dataset que nós temos. E a partir dele, o campo de escolha já é o diabetes, está configurado, é o mesmo dataset que nós já fizemos vários modelos com ele. E a partir dele, nós vamos usar a figurinha da nuvem com o raiozinho, né, que é o one-click. E vamos fazer o one-click Logistic Regression. Perceba que a gente tem o Linear Regression também, que é uma regressão numérica, que é uma regressão que vai tentar prever um valor baseado no que você tem anteriormente. Como a gente está pensando em classificação, esse algoritmo aqui em particular é uma classificação, ele quer saber se a diabetes é true ou falso baseado nos valores, então é uma logistic regression. Ele vai usar uma regressão internamente para nos mostrar as probabilidades. Se eu quisesse, por exemplo, verificar a pressão sanguínea baseada nos outros fatores todos, então eu teria uma linear regression. Perdão.
Então, sempre lembrem, para adivinhar valores, para tentar prever valores, você usa uma linear regression. Para classes, é a logistic regression. Essas regressões são diferentes, e é diferente do model lá da Decision Tree, que a Decision Tree sozinha, ela sabia o que fazer em termos de regressões ou de classificações. Porque se fosse um campo categórico, seria uma classificação. Se fosse um campo numérico, um campo escalar, né, que varia ao longo de uma escala, então ela faria automaticamente uma regressão. Lembrando que a regressão lá nas árvores, ela pensa em valores de faixas, é um pouco diferente da regressão dessa linear regression que está colocada aqui. E por que tem duas? Porque tem mais de uma regressão possível aqui, porque você pode usar cada uma delas dependendo do problema, e eventualmente uma pode solucionar melhor para um dataset em particular que você tem. Vou clicar aqui no One Click Logistic Regression, e ele vai gerar para mim a regressão, e a visualização default da Logistic Regression é baseado em um campo em particular, e a probabilidade daquilo acontecer, do resultado acontecer baseado naquele campo. As visualizações, a visualização em árvore do BigML é uma visualização muito surpreendente, muito interessante, mas a gente acaba ficando só com ela, temos as visualizações que sejam mais razoáveis. Via de regra, as outras visualizações são até um pouquinho de uma ducha de água fria. Bom, em relação ao nível de glicose, essa aqui é a glicose basal nas últimas 2 horas, a gente percebe que, olhando aqui para o lado, se você tem uma glicose até 20%, alguma coisa assim, aqui está em 30%, glicose em 30%, que é uma glicose muito baixa, né? A probabilidade de você ter diabetes falsa é 98,50%, uma probabilidade muito alta. À medida que a probabilidade vai chegando um pouco mais para frente, então aqui estou com a glicose 100, mais ou menos, que é a glicose considerada normal entre 100 e 110, a probabilidade de ter diabetes começa a ficar em 14%, com 85% de falso. À medida que eu vou chegando mais para frente, quer dizer, quando eu chego aqui no limite de aproximadamente 150 ou algo assim, 159,25, elas se equivalem, então quase que meio a meio. E se eu vou aumentando a minha probabilidade de glicose, ele vai aumentando cada vez mais. E os outros campos todos estão sendo considerados, estão colocados aqui, mas eles são considerados no valor mediano que ele tem. Então, o número de gravidez, por exemplo, está aqui em 3. Blood pressure, a gordura do tríceps, insulina, a massa corporal. Se eu, por exemplo, na idade, ele está com idade 33. Se eu baixar a idade aqui para 20, por exemplo, não sei se perceberam, mas o ponto de inflexão aqui daí mudou para 155, ele já levou um pouquinho. Isso quer dizer que nessa idade, você pode até ter um pouco mais de nível de glicose, que provavelmente você não vai ter diabetes. Por outro lado, se você sobe para uma idade em torno de 50 anos aqui, o teu ponto de inflexão baixou, então agora está em 141, em vez de 150. Então, com um nível menor de glicose, a probabilidade de ter diabetes aumenta um pouquinho. Então, a interpretação que você tem dos campos aqui dentro. Você sempre pensa em probabilidade com um dos valores que você tem, e os outros você pode buscar a alteração por aqui. Isso aqui é só a visualização de como o seu modelo colocou. Você não está avaliando ele ainda, você não tem a porcentagem de quanto você acertou, isso aqui não é um teste ainda. É só a visualização dos dados do modelo. Percebam que isso aqui nos dá uma outra visão em relação aos dados que nós já tínhamos lá da árvore de decisão. Como eu comentei, o BigML pode ser usado frequentemente para você fazer exploração de dados. Então, com problemas complexos, você pode analisar os dados usando essa regressão, essa visualização da regressão, alterando os fatores e analisando as probabilidades das suas classes ocorrerem. Então, ele acaba sendo útil mesmo para a exploração de dados. Uma outra possibilidade que você tem é ver ele numa visão de quase como aquele partial dependency plot, quase como um PDP. Você vê agora dois fatores aqui, a glicose e a massa corporal. E daí a glicose e a massa corporal, você vê qual porção do seu espaço de decisão está para falso, que são os azuis aqui. Quanto mais claro,
com maior certeza ele tem. Então, tá muita gente aqui acima de 90%, 80%. À medida que você chega perto da fronteira de decisão, você tem uma probabilidade razoavelmente intermediária, e quando você avança na fronteira de decisão, você tem alguma coisa, uma probabilidade de falso, de verdadeiro, com diabetes maior. Quer dizer, você tem uma massa corporal acima de 65, ou seja, você é realmente bem obeso, imagino, e uma glicose acima de 180, é muito provável que você tenha. E isso vai mudando, né? Então, se tem uma massa corporal mais ou menos adequada, em torno de 20 e pouco, mas tem um alto nível de glicose, você vai acabar ficando com uma probabilidade grande aqui, quase 80% de ter. Então, você pode variar à vontade dos campos. Da mesma maneira que nós variamos os campos lá, nós podemos variar aqui. Então, isso aqui é para 50 anos de idade. Se eu baixar isso daqui para 20 anos de idade, minha curva empurrou um pouquinho para lá. Se eu subir para 60 e poucos anos de idade, eu baixei minha curva um pouco mais para cá, ela já se deslocou. Vou deixar aqui mais ou menos no meio. Como isso aqui são mulheres, acho que se aumentar o número de gravidez, a minha curva desce consideravelmente. Se eu baixar o número de gravidez, a curva sobe consideravelmente. Então, eu posso ficar explorando esses campos, explorando essas fronteiras e vendo como que o meu modelo vai fazer essas projeções ou não. Isso aqui não é uma predição ainda, é só análise das probabilidades baseadas no que o algoritmo de Logistic Regression extraiu dos dados que você tinha no modelo, dos dados que você apresentou para ele, do dataset. Tem algumas configurações aqui já colocadas, nós vamos dar uma olhadinha no que as configurações fazem, mas aqui, clicando nesse último botão, eu vejo, então, os coeficientes dos campos todos. Ele tem um campo BIAS, nós já vamos dar uma olhadinha nele. Aqui, a quantidade de gravidez, tem uma correlação de menos 0,4 para falso e 0,4 para true. Então, tem uma correlação razoável. E o campo que mais tem correlação é a glicose, o nível de glicose nas últimas 2 horas, que é essa métrica que está aqui dentro. Depois disso é número de gravidez, que tem uma alta correlação também. Depois disso ainda vem o BMI, que tem um grande número aqui. E daí você percebe quão relevantes os campos vão ser. Então, para a classe de diabetes falsa, para você não ter diabetes, então a glicose tem uma correlação negativa, ou seja, inversamente proporcional, de 1,1. Então ela é grande, tem uma grande, comparado com os outros campos principalmente, né? Tem uma grande correlação e é uma correlação negativa. Ou seja, quanto mais baixa a glicose, mais provável você não ter uma diabetes. E quanto mais alta a glicose, mais provável você vai ter. Você acaba tendo o diagnóstico de diabetes. Isso é a mesma coisa para todos os campos. Percebam que aqui embaixo está desabilitado, porque nós não temos nenhum missing, e também na configuração eu tenho a impressão que não foi configurado para ele considerar os missings, mas ele tem que fazer essas correlações também para quando os campos estiverem faltando. Quando o campo não estiver disponível. Ele pode fazer esse cálculo se você assim pedir para ele configurar e, inclusive, disser como que ele vai considerar esse missing, porque no missing algum valor tem que ser preenchido, né? Como não tem missing nesse dataset, o dataset não tem nenhum campo faltando, então ele mostra de uma maneira, ele mostra zerado. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha novamente na apresentação, para ver quais são os campos de configuração que eu tenho. Bom, a Logistic Regression é uma classificação, como os outros dois, na verdade 3, né, tipos de algoritmos que nós vimos até agora, só pensando porque nas árvores a gente tem Random Forest e as Boosted Trees, então são basicamente 2 algoritmos de classificação diferentes, mais a Decision Tree original, 4 agora com Logistic Regression. E as configurações, muitas delas são semelhantes. Então, por exemplo, ele tem uma configuração para weights aqui, para peso, para você poder gerenciar, mas tem outras configurações que são específicas dela. É um dos primeiros algoritmos que tem um conceito que trata explicitamente o que fazer com campos missing, ou o valor default que você queira colocar. Então, ele tem 3 opções aqui. Ou ele vai substituir por alguma coisa que você coloca explicitamente, então quer trocar pela média, quer trocar pelo máximo, pelo mínimo, por 0, por um valor específico. Ou ele vai aprender isso aqui baseado na tendência que os números têm. Ele basicamente vai fazer uma regressão para saber
baseado nos outros campos, qual seria o mais provável. Então, não é só a média. Ele vai avaliar o quão próximo aquele indivíduo em particular é com outros e qual era o valor daquele campo nesses outros indivíduos. Então, tenta fazer uma adivinhação bom, esse campo está faltando aqui, mas um outro indivíduo parecido tinha esse valor. Colocamos um valor semelhante. É uma regressão. Ou você ignora, ou você simplesmente ignora, ou seja, você joga fora aquele registro em particular. Você perde o registro todo. Num dataset que tem um número grande de campos null, de campos missing, isso pode ter um impacto drástico na qualidade desse modelo, porque você vai deixar de aprender com os outros campos. E um algoritmo com uma árvore de decisão, se você configurar de forma adequada, vai aprender com aquele registro também. Então, você retira informações que o seu modelo podia usar para tornar o dado, para tornar a predição com mais qualidade. O EPS é o erro mínimo que você vai ter entre os passos para parada. Como eu falei, usa um gradient descent. E o gradient descent, ele vai tentar otimizar a equação que você tem para aproximar, para diminuir os erros que você possui, para aproximar a curva do ponto ótimo. E a ideia é que você comece a saltar quando está no começo, quando você percebe que o erro vai... Por isso que é um gradient descent, que o erro muda drasticamente, você faz saltos maiores, depois você começa a diminuir cada vez mais o erro, o salto, quando o erro vai diminuindo, e o EPS é você dizer qual que é o mínimo erro que você suporta, que o algoritmo vai chegar à conclusão de que, ok, eu não vou mais continuar, não vou parar de otimizar. Você pode pedir para que o erro mínimo seja zero, que ele esteja completamente correto, o que é muito irreal, né? Ele tem um valor default para isso, mas você pode regular isso daqui para que o algoritmo faça uma convergência mais rápida ou mais lenta, e ganhe ou perca a precisão com isso. O stats, ele vai gerar estatísticas adicionais para cada campo, só para mostrar naquela tabela. O stats não muda em absoluto como é que o algoritmo funciona, mas naquela tabela de visualização de campos, ele mostra alguns dados a mais, né, dados estatísticos, e ele gasta algum tempo calculando isso. Então, você vai gastar algum tempo de processamento, no treinamento do modelo para isso, mas nada além. O funcionamento é igual. Weights, você vai saber o que fazer com as classes balanceadas. Se vocês lembram bem, a gente pode balancear automaticamente, ou pode escolher um campo para ser o campo de balanceamento, ou pode balancear na mão, dizendo, olha, a classe true eu vou multiplicar por 0,8, a classe false vai ser por 0,2, e pode usar um balanceamento ao contrário que você queira. O bias é interessante, porque permite um termo de interceptação. Nós vamos ver esse bias aparecer mais vezes em outros algoritmos aqui. Mas o bias é um valor que deixa eu destacar ele aqui. Ele é um deus ex machina. É alguma coisa que, ok, meu algoritmo não está convergindo, mas se eu elevar todos os valores para um certo patamar, eu consigo convergir mais rápido. Se eu baixar todos eles, ou coisa assim. O bias é uma técnica utilizada em muitos algoritmos de otimização, que permite que você faça com que o algoritmo converja, tenha uma convergência de forma mais rápida, ou consiga chegar a uma convergência. Sem ele talvez não conseguisse. E é um termo de interceptação e tem, ele em geral calculado de forma automática. Você pode, caso você conheça realmente os seus dados e tenha dados estatísticos a respeito, você pode determinar um bias para isso. Ou o algoritmo vai otimizar o bias para chegar a um certo patamar. E a ideia do bias é permitir que a convergência ocorra de forma mais rápida. Uma outra opção de configuração que ele tem aqui é o autoscaling. E o autoscaling é um reflexo de que esse algoritmo, o Logistic Regression, assim como outros algoritmos também em Machine Learning, ele pensa nos valores de forma numérica. Então, na realidade, todos os valores que a gente tem aqui, incluindo os valores que são categóricos, vão ser convertidos para números e tratados como números. E quando você pensa nos valores só como números, não como categorias, você pode ter alguns problemas. Se nós formos pensar, por exemplo, naquele dataset que fala sobre empréstimos, que fala sobre valores de casas, né? Valores de venda de casas. O de empréstimos também, nós vamos pensar nos valores de casa. Você tem, por exemplo, o número de quartos. O número de quartos pode sair de 1 e vai chegar ao quê? 6, 7, não mais do que isso. E pode ter metros quadrados do apartamento, do imóvel, que começa em 30 e pode chegar a muito mais do que isso. Então, você tem uma diferença de escala grande entre eles. Se você deixar os valores como estão,
então de 1 até 5 ou 6, e começando em 30, 35, indo até 300, 400, é evidente que a área do imóvel vai ser muito mais importante, vai aparecer muito mais para o algoritmo do que o número de quartos. Mas talvez o número de quartos seja importante também. Então, o auto-scaling vai fazer com que todos os números sejam normalizados, de forma que a contribuição numérica seja igual entre eles. Você pode querer ou não isso. E depende do teu dataset, depende de como ele funciona. Mas caso você clique, ele vai fazer o scanning de todos eles. A regularização também, que é a última opção, ela é feita para que você tente normalizar de uma forma artificial os valores daqueles coeficientes. Os coeficientes vão ser descobertos pelo algoritmo, né? Que são aqueles coeficientes que são colocados na equação para você poder fazer a regressão. E, eventualmente, coeficientes muito grandes podem ser ruins. Muito grandes, principalmente se eles são contrastantes ou se eles são altos de forma geral. Isso pode fazer com que a convergência do teu algoritmo seja diminuída ou até que a eficiência final dele seja. Então, você tem dois métodos para fazer essa eficiência. O L1, basicamente, ele vai fazer com que você tome campo a campo e tente baixar esse coeficiente para chegar próximo de zero. Não é que ele chegue muito perto de zero, mas para diminuir ele, para fazer com que ele tenda a zero, tanto do ponto negativo quanto do ponto positivo, né? Então, se ele está muito negativo, ele vai subir, se ele está muito positivo, ele vai descer, mas vai convergir para zero. Então, no L1, ele faz isso campo por campo, e no L2, ele vai fazer de forma geral, mexendo com todos os coeficientes ao mesmo tempo. No L1, por exemplo, se você tem um campo que já está próximo de zero e outro está muito alto, ele vai mexer o coeficiente de forma diferente, então aquele que está muito alto vai ser baixado e o que está próximo de zero quase não vai ser afetado. No L2, por mais que você tente que o objetivo principal seja baixar os coeficientes mais altos, como ele mexe também com os mais baixos, incluindo os mais baixos vão perder um pouquinho de valor. De novo, tanto positivo quanto negativo. Então, são duas maneiras de fazer isso. Qual é melhor? Via da regra, eu diria que o L2 é mais interessante se você não tiver algum coeficiente exageradamente alto. Então, tem algum coeficiente muito alto. Que isso, novamente, cria uma dependência perigosa de um certo campo. Novamente, lembrando, situações são situações. De repente, aquele campo tem que ter aquela importância mesmo, né? De forma geral, um campo importante demais pode ser um problema. Se tiver alguns campos extremamente altos com coeficiente, talvez o L1 seja bom, mas de forma geral o L2 é mais igualitário nisso, né? Porque, inclusive, daí ele respeita o que o algoritmo descobriu. Esses coeficientes foram criados pelo algoritmo, então se ele baixa um, ele baixa o outro também. Só vai baixar um pouquinho eles para não ficarem tão altos assim. E as regressões logísticas também trabalham com múltiplas classes. Então, não é incomum a gente ver classificação com múltiplas classes. A gente tem um dataset, inclusive, que a gente vai ter múltiplas classes, que é um dataset que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Eu sempre acrescento alguns datasets lá no compartilhamento, vocês podem dar uma olhadinha de vez em quando. Então, pode ter um dataset que tem bom, regular e ruim. Então, são 3 classes diferentes. E a regressão logística trata múltiplas classes com o padrão todos contra todos, um contra todos. Então, vai ser o bom contra o não bom, o regular contra o não regular, o ruim contra o não ruim, e depois a combinação de todas essas. Na realidade, para fazer uma regressão logística com múltiplas classes, você deveria fazer tantas regressões quanto forem as classes. Então, tem 3 classes aqui, você tem que fazer 3 regressões. E então combinar os valores finais, para que você saiba, em particular, para as probabilidades, dependendo dos valores, para cada uma delas. O BigML já faz isso para você, mas internamente isso acontece. E isso faz com que uma regressão logística com múltiplas classes seja consideravelmente mais lenta em treinamento do que uma regressão logística com uma classe binária, que é uma classe só, true ou false. Claro, você não... A regressão logística não é um algoritmo exageradamente complexo ou lento. Mas, mesmo assim, múltiplas classes vão exigir múltiplas regressões logísticas e uma combinação delas. Já é um pouco diferente da expectativa que você tinha com uma classe somente as complementaridades dela. E, finalmente, a codificação de campos, que é uma parte das opções. Como eu comentei, todos os campos numa regressão logística têm que ser numéricos. E o problema é que a gente tem muitos campos categóricos.
E uma opção dos campos, para você converter um campo categórico em um campo numérico, faz uma tabelinha, né? Você tem lá 20 tipos de valores diferentes que estão naquele campo categórico. O primeiro é 0, o segundo é 1, o terceiro é 2. Começa com 0, começa com 1, essa discussão é quase que religiosa. Mas você coloca lá, estipula um valor para cada um numa tabelinha, e daí faz a regressão com isso, certo? Não. Principalmente porque quando você coloca para a regressão logística um campo como valor 0 e outro como valor 12, o 12 vai ser mais relevante que o 0. Você vai dar uma atribuição de importância também com isso. Da mesma forma que é importante, que ele faz uma correlação dos campos, né? Da mesma forma que 300 metros quadrados numa casa é diferente de 100 metros quadrados numa casa, para você determinar o valor dela. Então, você cria uma correlação entre eles. Das duas, uma. Ou você vai criar uma correlação artificial, ou ele nunca vai convergir, porque, de repente, a classe daquelas categorias todas que você criou, a categoria com valor 3 é a categoria mais usada, mas ele acha que a categoria 20 é a mais importante, por causa do número, então ela acaba não convergindo. Para isso, a gente tem que fazer uma codificação de campos. E qualquer um que já mexeu com qualquer API, Scikit-learn, Spark, TensorFlow, sabe que já tem métodos prontos, né, objetos prontos para fazer essa codificação em programação, porque, em geral, você tem que tratar dessa forma também. Uma das maneiras, a mais comum, aliás, é o one-hot encoding. No one-hot encoding, você cria uma coluna para cada valor da feature. Então, você tem a feature core, tem red, blue e green. E null também, se você quiser incluir aqui dentro. Então, você vai ter que criar 4 novas colunas. Basicamente, é uma array, né? Onde você coloca 0 quando o valor não for selecionado e 1 quando ele for selecionado. Você está multiplicando o número de colunas baseado na quantidade de classes que você tem ali dentro, categorias que você tem ali dentro, e a gente chama de one-hot encoding, porque somente uma das features é hot para cada classe. Então, se é red, só essa daqui é hot. Senão, blue é essa daqui, green ou nulo. Então, ele vai... uma delas vai estar ativada e as outras todas vão estar desativadas. É literalmente um true ou false para todas elas. Funciona muito bem esse one-hot encoding, não só em logistic regression, mas em vários algoritmos que acabam usando esse one-hot encoding. Tem uma outra codificação que é o dummy encoding, quando uma das classes é a classe principal, é a classe toda zerada. Para uma grande maioria dos modelos, dos datasets em particular, talvez entre o dummy encoding e o one-hot encoding você não veja tanta diferença assim. Mas o one-hot é claramente mais interessante. O dummy encoding é utilizado quando você tem uma classe que é a classe referência, que ou é uma classe-alvo, ou é a classe mais comum, ou é a classe contra a qual você compara as outras. Então, nesse caso aqui, a classe red é a tua reference class, classe principal. Então, o dummy encoding pode ser interessante. Quando é que você escolher ele? Quando você souber disso. Naquelas categorias, aquela classe em particular é mais relevante. Você tem o contrast encoding, quando você sabe qual que é o grau de importância que as classes guardam entre si. Então, nesse caso, você pode colocar um grau de importância para todas, lembrando que eles têm que fechar em 0. Então, você tem uma classe que é o red, tem uma influência positiva no resultado que você quer, e é positivo de meio. E o blue e green tem uma influência negativa de menos 0,25. E o missing é 0. O missing literalmente não importa. É uma maneira boa de tratar o missing, por exemplo. Mas nesse caso aqui, você tem que saber qual é o grau de importância e o algoritmo não vai calcular isso para você. Você vai ter que colocar isso claramente na configuração. Se não me engano, na configuração tem um quarto método, que seria um contrast encoding sem necessidade dos campos somarem 0. Ele dá uma certa liberdade para isso. Mas o contrast encoding acaba sendo mais fácil de você configurar por essa necessidade. Você acaba colocando isso de forma mais racional, porque você mesmo se policia para manter isso sempre balanceado, né? Tudo tem que somar 0 no máximo. E qual deles eu uso? One hot default. Então, você não tem um conhecimento maior sobre dataset, não sabe qual usar.
usa o OneHot, ele sempre está ali para isso. Dummy é quando você tem uma classe que realmente é classe controle, é classe referência, ou algo assim, mantenha ele. E de contraste quando você sabe qual classe tem uma importância relativa para o resultado que você quer. Então, tem um rating, por exemplo, rating é um bom exemplo, né? Tem bom, ok, ruim. E o que você está fazendo é a escolha de um restaurante. Então, o bom tem uma boa probabilidade de influenciar na escolha do restaurante. O ok, mais ou menos, e o ruim tem uma probabilidade negativa. Então, você pode colocar um valor negativo para o ruim, valor próximo de zero para o ok, e um valor mais alto para o bom. Então, você pode testar em cima disso. Não deixe de testar o OneHot, apenas por acaso. Tem mais um detalhe aqui dentro que tem algumas alterações que você pode fazer em relação aos coeficientes, quando você tem uma regressão que é curvilinear. A curvilinear é o fato de que boa parte das regressões são nesse formato, né? Mas você pode ter algumas quadráticas, que daí você vai ter algo assim. Então, tem o pessoal que é true aqui e false aqui. São opostos. E daí você vai ter que fazer transformações não lineares nos dados, você vai ter que voltar no dataset, executar uma transformação baseada em cálculo, provavelmente, com uma raiz quadrada, por exemplo, ou algo assim, e daí trazer isso novamente para o teu dataset. O modelo, o algoritmo, não trata isso. Se tiver alguma coisa não linear, como exemplo de baixo ali, ele simplesmente vai convergir de forma mais lenta, ou não vai convergir, ou vai ter resultados muito ruins, né? A qualidade do modelo vai ser muito ruim. Quando você tiver um modelo com uma qualidade muito ruim, quando você testa ele, analise por acaso você não tem alguma coisa curvilinear, alguma coisa que não seja linear. E como é que a gente escolhe? Por exemplo, uma decision tree e uma logistic regression. Bom, a logistic regression espera uma relação linear das features. Se ela tiver uma relação linear, é uma boa. A decision tree se adapta a dados lineares, não lineares, de forma nenhuma. Por hora é 1 a 0 para a decision tree. A logistic regression traz a probabilidade de uma série discreta. O que pode ser interessante para você, é uma probabilidade mesmo, né? A decision tree tem classificação, regressão, multiclass, ela acaba sendo mais flexível, é vantajoso. Na regression, você tem muitos parâmetros que podem gerar erros, e isso é verdadeiro. Qualquer alteração dos parâmetros, qualquer tipo de campo que você não codificou correto, o modelo não vai convergir. Decision tree quase não tem parâmetros, os que tem ajudam até, né? Está faltando um campo, isso serve como decisão, o risco é pequeno. A logistic regression tem uma tendência menor ao overfitting, isso é uma vantagem real que ela tem. A decision tree tem uma tendência maior ao overfitting. Mas a gente já sabe como arrumar isso, né? Faz uma floresta, e ele arruma isso. E a pergunta é por que diabos eu estou falando aqui de logistic regression, fora o fato dela ser uma base algébrica para perceptions. É o fato de que, para ajustar uma curva, um volume bem pequeno de dados converge rápido na logistic regression. A decision tree, as florestas, até mesmo as redes neurais, no caso da decision tree, ela tem aqueles eixos perpendiculares, né? Então tem que ter muito dado caso você queira acompanhar uma curva que seja mais específica. Nas redes neurais, você vai ter que ter muito dado para que ela tenha época suficiente para conseguir convergir de alguma forma. A logistic regression converge rápido com poucos dados. Então, se você tem poucos dados, não tem uma expectativa muito grande de ter dados adicionais para isso, talvez a logistic regression consiga dar um desempenho substancialmente maior do que quase qualquer outro método. Só por essa razão, vale a pena ter a logistic regression dentro do arsenal de soluções que a gente tem dentro do machine learning. Ela acaba sendo importante só por isso. Vou dar uma olhadinha só nas opções ali, antes de eu liberar vocês. Então, aqui a gente tem todas os campos. Dá para perceber que ele seguiu o padrão, tem uma balancinha aqui, os campos estão balanceados, né? Ela balanceou. Tá aqui o min 120, o desvio padrão 31. Então, os valores estão bem altos aqui, né? Tem valores bem diferentes. Média 20, média 120, média 3 na gravidez. Claro que gravidez você não vai ter tanto assim. A glicose já é alto, né? O normal das pessoas em torno de 100. A massa corporal é em torno de 30 alguma coisa. A idade dele pode variar drasticamente. Então, você tem idade zero aqui, pelo jeito, né? Que, inclusive, é um problema sério.
Então, ele já está balanceado. Mas, como é que a gente configura essa nossa... Essa é uma tarefa rodando aqui. Dessa tarefa lá do meu UseML, daquela minha K-fold, cross-validation. Como é que eu configuro isso daqui? Posso vir para o meu dataset, daí eu entro na configuração dessa logistic regression. Então, ela tem algumas opções específicas aqui. O padrão é um default value. Ela não está pedindo estatísticas a mais. Eu vou clicar aqui só para mostrar as estatísticas a mais. O IPS está em 0.00001, então IPS bem baixo. Você pode até aumentar ele ligeiramente, mas vou colocar no máximo, que seja, que é 1. Mas tenha cuidado com isso, porque é evidente que um IPS mais alto vai acabar sendo razoável. Mas não é porque ele está baixo que ele é ruim. Vou deixar aqui num valor mais ou menos aceitável, vou ver se não vai ficar muito lento. Tem as opções de valor máximo, média, você pode escolher um valor para ele, mínimo, vou colocar uma média aqui, não a mediana, e daí ele não, o no miss numerics não está colocado aqui dentro. Você pode escolher à vontade que você precisa aqui dos valores. Deixa eu na mediana. Tem as opções de weight, caso você precise, não vamos colocar nenhuma. Ela já está selecionando um bias. Então, vocês viram aquele bias lá, que é aquele valor Deus Ex Machina, é o valor que é colocado para permitir um ajuste mais rápido dos coeficientes. Você pode desligar, se for o caso, mas dificilmente é aconselhável que se faça isso. E o auto-scaling também está ativado. Regularização está para L2, com força 1. Pode mudar para L1 também, se for o caso. O field coding está disponível com o IES, pode configurar ele se for o caso, mas como eu pedi as estatísticas, ele não me permite fazer isso daqui dentro. O sampling, advanced sampling e ordering é mais ou menos a mesma coisa que a gente já tem em quase qualquer outro modelo, é o fato de que eu não quero usar 100% dos meus dados, então eu quero usar 50% dos dados para gerar esse modelo aqui. E daí eu vou descobrir como é que eu faço o sampling disso, né? Tem um sampling inteiro, sampling out of bag, tem outras opções colocadas aqui dentro. Mas como é um dataset bem pequeno, vale a pena deixá-lo no modelo padrão. Vamos criar a Logistic Regression novamente aqui, com esses novos dados. É bem provável que a eficiência não tenha mudado muito. Está muito próximo aqui, ele baixou ligeiramente aqui o nível para chegar para fazer esse ponto de inflexão, né, de true false. Mas se a gente vier aqui na table, a gente tem alguns dados a mais. Então, ele não está mais colocando os coeficientes para missing, que agora eu pedi, não tem mais missing agora, né? Agora eu disse que o missing é a média. Então, missing não existe mais. E aqui ele tem só alguns dados estatísticos, ele mostra qual é a significância do coeficiente, diz que esse coeficiente aqui não é significante, nem esse, quer dizer, skin fold, insulina, a idade não é tão interessante, a idade ele considerou não muito significante. Mas mostra alguns como significante, e aqui mostra as estatísticas de cada campo. Então ele mostra algumas estatísticas mais interessantes aqui dentro. O desvio padrão, como é que está o z-score, que é a distância que ele tem a tua média do desvio padrão, a curva do sino, como é que a curva do sino se mostra para esse campo, e para cada um dos coeficientes é positivo ou negativo. E o resto das funções roda de forma mais ou menos igual. Se eu rodar um predict aqui, ele vai me deixar passar todos os valores, exatamente igual que já tinha visto nos outros dois modelos que nós já vimos, e daí, então, à medida que eu simulo aqui, ele vai mudar as probabilidades que você tem para cada uma das classes, e vai te mostrar alguma coisa. Aí, diabetes forte aqui em relação a tudo. Bom, essa aqui é a Logistic Regression. Vou botar aqui para o Meet. O ponto principal da Logistic Regression é o fato de que, como ela dá probabilidades para as classes, isso pode ser útil em diversas aplicações, se você precisa disso de forma específica. E o grande uso dela é o fato de que você tem poucos dados, ela vai conseguir uma convergência rápida. Ela vai conseguir uma convergência rápida
e real. Ela vai conseguir mostrar isso para você. Tudo bem? A gente tinha previsto uma atividade para hoje, se sobrasse tempo, acabou não sobrando. Vamos tentar ver isso para talvez amanhã, e daí para ver se vocês podem fazer, ou fazer atividade entre amanhã, que é quinta, e segunda, só para a gente daí poder trabalhar segunda e quarta com os algoritmos, alguns poucos não supervisionados, para vocês terem uma certa ideia de como é que funciona. Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem comentar? Dá um tempinho aqui para as mensagens chegarem, se for o caso. Aparentemente não. De novo, desculpe por ter não gravado. Tem uma coisa que vocês queiram que eu grave novamente do começo, do que eu falei lá? Eu estava repetindo algumas coisas de ontem, mas se precisar de alguma coisa do que eu deixei de gravar, eu posso fazer um vídeo separado e postar lá no YouTube. É basicamente uma revisão que tinha, né? Então, até amanhã, gente. Boa noite. Nos falamos amanhã e vamos brincar com Deep Neural Networks, que é divertido. Boa noite, até mais. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Até mais. Até. Boa noite.